Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, nos evangelhos chega um determinado ponto em que Jesus começa a falar da sua morte. E no evangelho de Lucas, aqui no capítulo 19, a partir do verso 45, Jesus já está dando essas últimas dicas porque ele está caminhando para a etapa final da sua vida aqui na terra. Então ele entrou, Lucas 19, de 45 a 48. O texto diz assim: Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguia encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado com aquelas palavras. Jesus entra no templo e ali no templo está acontecendo um grande comércio. No livro de Marcos, no capítulo 11, ele diz o seguinte, a partir do verso 15. Chegando a Jerusalém, Jesus foi ao templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Era comum isso no templo. Por quê? Todo judeu, quando iria a uma das festas, ele tinha que ir a uma das três festas, ou na festa de Tabernáculos, ou na festa de Pentecostes, ou na festa da Páscoa. E ele não podia ir de mãos vazias, ele tinha que ir oferecer sacrifícios. Por isso, alguns moravam longe. Como eles moravam longe, eles não traziam os animais para sacrificar, eles traziam dinheiro e compravam esses animais. E havia uma moeda que só ela poderia circular no templo. Então, por isso, eles chegavam ali e trocavam as moedas. Por isso, haviam cambistas e haviam vendedores. Então, se olharmos, o princípio era até normal. Só que, ao invés de fazer fora do templo, os sacerdotes, os líderes religiosos, viram nisso uma forma de ganhar dinheiro. Eles simplesmente monopolizaram esse serviço e eles vendiam dentro do templo. E aí, então, nós chegamos nesse texto. E quando Jesus chega ao templo, ele vê toda essa balbúrdia. Ao invés de as pessoas estarem buscando ali aquele local para orar, para buscar a Deus, os comerciantes estavam ganhando dinheiro e estavam extorquindo as pessoas. Por isso, Jesus os expulsa e diz o seguinte: vocês fizeram da minha casa um covil de ladrões, mas a minha casa será chamada casa de oração. E é interessante vermos que o texto diz que todos os dias Jesus ensinava no templo e os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Só que tinha um problema. O povo estava fascinado pelo ensino de Jesus, porque Jesus ensinava como quem tinha autoridade e não como os líderes e os escribas lá do templo. Então, Jesus era alguém que ele queria única e exclusivamente propagar a palavra de Deus. Ele não estava interessado nos negócios do templo, ele não estava interessado nos lucros que o sacerdote, o sumo sacerdote e toda a liderança religiosa que obtinha disso. O que Jesus queria era que a sua casa fosse uma casa de oração. E eu creio que nós que vivemos aí no século XXI, nós deveríamos pensar nisso. No que nós transformamos a casa de Deus? A casa de Deus tem sido um lugar de adoração? Tem sido um lugar de adoração? Se não, voltemos ao original. A casa de Deus, o templo, deve ser um lugar de oração. Um lugar onde se busca Deus. Ninguém vai ao templo para ouvir falar de política, ninguém vai ao templo para ouvir falar de outras coisas. As pessoas vão ali para terem contato com Deus. Ali é esse contato. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos esse zelo pela casa de Deus, porque a casa de Deus é local de oração. Que Deus te abençoe. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz.